Questão 28. Encontre a equação do segundo grau em que a é igual a 1 e cujas raízes sejam 3 e menos 4. Bem, pessoal, como que funciona esse tipo de exercício? Vamos relembrar da forma geral de uma equação de segundo grau. Ela pode ser escrita como sendo ax² mais bx mais c igual a 0. Onde a, b e c são chamados de coeficientes, eles são os números, tá? O a é o número que acompanha o x², o b é o número que acompanha o x e o c é o termo independente, ou seja, o número sem a letra x. Ok, sabendo disso, existe um caso específico de equação de segundo grau, quando o a é igual a 1, que é justamente o caso da nossa questão, porque ele nos diz, ó, a igual a 1. Bem, 1 vezes qualquer coisa é aquela qualquer coisa. Então, 1 vezes x² é simplesmente x². Então, nós podemos reescrever a forma geral quando o coeficiente a é igual a 1, como sendo x² mais bx mais c igual a 0. Mas nós também já vimos que a soma das raízes é igual a menos b dividido por a. E o produto das raízes é igual a c dividido por a. E o enunciado nos dá as raízes, nos dá os valores de x, ok? Só que o que a gente já sabe? Que o a é igual a 1. Então a soma vai ser simplesmente igual a menos b sobre 1, que nada mais é do que menos b, porque qualquer coisa dividida por 1 é igual a essa qualquer coisa. Mesma coisa vai acontecer no produto das raízes. Vai ser simplesmente c dividido por 1, que é nada mais do que c. E o que isso nos mostra, pessoal? Que sempre que o coeficiente a for igual a 1, nós podemos reescrever a nossa equação do segundo grau como sendo os coeficientes b e c, respectivamente, a soma e o produto. Mas com uma observação muito importante. Note o seguinte, que na regra geral da equação de segundo grau, nós denotamos como sendo mais bx. E a soma das raízes, quando o coeficiente a é igual a 1, é simplesmente menos b. Portanto, quando nós formos reescrever os nossos coeficientes b e c como sendo, respectivamente, a soma e o produto, nós temos que lembrar de fazer o jogo de sinal no caso da soma. Por que isso, pessoal? Porque aqui na fórmula geral, quando a é igual a 1, nós temos a soma algébrica de b mais x. Só que na soma das raízes, o b está negativo. Então, para que ele volte a ser positivo, é necessário que nós coloquemos na fórmula geral outro sinalzinho de menos, ok? Vamos lá então, ó, vamos reescrever. O x² a gente vai manter, vamos colocar um sinal de menos, e a gente descobriu, ó, que este b aqui é a mesma coisa que a soma, mas com um sinal invertido, beleza? É por isso que a gente colocou esse menos aqui. Então vamos colocar a soma, que vai entrar no lugar do b, e depois o x. Mais quem? Quem que é o c? O c é o produto das raízes, então é mais p. Tudo isso é igual a 0. Então observem que nós precisamos ter colocado esse sinal de menos aqui, porque se nós quisermos voltar para esta expressão original, esse menos, ó, quem que é o s? O s é menos b. Então vamos colocar aqui o menos b para a gente verificar. Menos com menos vai me dar mais, e volta então a ser mais bx como era originalmente. Então é por isso que a gente não pode esquecer desse sinal. Bem, entendido isso, o que nós conseguimos descobrir? Que sempre que uma equação de segundo grau tiver o coeficiente a igual a 1, a gente pode reescrevê-la desse modo, como sendo x² menos a soma das raízes que multiplica o x, mais o produto das raízes, tudo isso é igual a 0. E não nos esqueçamos, tudo isso é para que nós consigamos escrever a equação de segundo grau, que tem a igual a 1, e as raízes são 3 e menos 4. E agora que a gente vai encontrar, então, quem que é, afinal de contas, a soma e o produto dessa nossa equação, porque a gente já sabe as raízes. Então vamos lá. Se as raízes são 3 e menos 4, a soma dela será 3 mais menos 4, que nada mais é do que menos 1. E o produto será 3 vezes menos 4, que nada mais é do que menos 12. Então, agora que nós descobrimos quanto que é o s e quanto que é o p, basta a gente trocar aqui na nossa regrinha. Então vamos lá. O x² a gente abaixa, o s a gente acabou de descobrir que vale menos 1, o x não podemos esquecer, mais o p que a gente descobriu que é menos 12, igual a 0. E agora a gente organiza isso daqui, né? x², menos com menos mais, então mais um x, e mais com menos menos, portanto menos 12, igual a 0. Um x é simplesmente x, então a gente repete aqui, x² mais x menos 12 igual a 0. Essa é a equação que a gente deveria encontrar. E esta equação, mesmo sem a gente precisar resolver ela, nós já sabemos de antemão que as raízes dela é 3 e menos 4.